2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: Então avisara Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria, diga, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi fazia o que? Dançava com todas as suas diante do... e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e repartiu a todo o povo, toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua, mas a igreja já está em casa. Podeis assentar. No nome de Jesus. Depois eu lhe conto. Eita Jesus, aplaudiram? Pode aplaudir, fica à vontade. Depois eu conto à igreja um pequeno testemunho de um casal abençoado, mas fica para depois. Vamos focar nessa palavra, que é uma palavra que, à medida que você meditar nela, né, você que chegou agora, é 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, onde nós lemos um momento marcante, um momento glorioso para a nação de Israel, para o povo de Deus, e justamente para quem estava à frente, liderando Israel naquele período, o rei Davi. Quem não já ouviu falar do rei Davi? Diz a história, né, de Israel, que o rei Davi foi o maior rei que Israel já teve em toda a sua existência. Davi, como a Bíblia o chamava, de um homem segundo o coração de Deus. Amém, pessoal? E esse título, né, quase que essa forma de se dirigir a Davi como um homem que era segundo o coração de Deus, dava para se entender por quê. Porque Davi não era porque ele era rei, que quando ele ia fazer algo para Deus, ele não era porque era rei que ele pegava e fazia, né? Não, eu tenho que fazer porque eu sou rei. Não, ele fazia porque ele, sendo rei, ele diante do Todo-Poderoso, ele se colocava como um servo de Deus. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Quero ter um coração igual a esse daí. E, queridos, quando nós lemos esse texto, a gente lê um momento em que Davi, junto com Israel, junto com os sacerdotes, junto, né, com o povo, foram trazer, né, escoltar a arca da aliança. Essa arca aqui é a arca da aliança, a arca do testemunho, como é chamada. É a arca que Deus mandou construir, aliás, a Moisés a construir. E a arca da aliança era a coisa mais gloriosa para Israel, para eles. Para eles era a coisa mais gloriosa que havia em toda a terra, porque a arca, ela era a figura, né? Era a sombra, era só uma figura, era a sombra da presença do Todo-Poderoso. Para o povo, para Israel, quando a arca ela se encontrava em Israel, significava que o seu Deus estava presente. Amém, pessoal? Mas infelizmente, se você for um pouco mais para trás, né? Vamos assim dizer, você vai ver que aconteceram alguns acontecimentos e a arca ela foi tomada, ela foi tirada de Israel
E o povo lamentou, o povo chorou, o povo abaixou a cabeça, imaginando o seguinte: foi-se a glória de Deus, e agora? E aí, ao longo vai passando o tempo, e a arca ela começa a rodar, né? A andar por certas regiões ali próximas a Israel. Andou pela terra dos filisteus, inimigos de Deus. É uma história bem longa, até que a arca, no momento em que estavam tentando trazê-la, acontece um incidente. Isso é outra coisa para você ler um pouco mais para trás. A partir desse incidente, por último, a arca ela ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom. E aí ficou lá por 3 meses. Olha só, 3 meses, viu, obreiro? 3 meses, 3. E aí ouviu-se que a casa desse homem começou a ter mudança, começou a haver manifestação do sobrenatural de Deus. E isso chegou até os ouvidos do rei Davi. Chegou a notícia: olha, a casa de Obed-Edom, a família, né? Os negócios, a vida desse homem está sendo tremendamente abençoada por conta da arca, né? Por conta, né, da arca de Deus que está ali, né, na sua casa. Amém, pessoal? Dá para entender até aí por enquanto, né? Amém? Essa é só a introdução. E aí o que acontece? Então Davi ele escuta que Obed-Edom estava sendo tremendamente abençoado. Para Davi, para ele era um sinal que o Todo-Poderoso até então, na sua grandeza, estava assim se agradando daqueles que estavam, vamos assim dizer, ao seu redor. Amém, pessoal? Para Davi foi um sinal que era a hora da arca ela vir agora para um lugar. Ali foi estabelecido por ele. Davi construiu uma tenda. Depois da tenda veio o templo, mas aí já é uma outra história. Amém, pessoal? E aí eles foram buscar a arca e Davi foi levando o povo, os sacerdotes. E agora nós lemos bem no começo aqui do texto que Davi foi buscar a arca de Deus com que, gente? Foi buscar a arca de Deus com um coração cheio de alegria. Amém, pessoal? Se você parar para meditar, Davi foi buscar a arca que representa a glória, a presença do Altíssimo, e ele foi buscar. Olha só, entenda o sentido da palavra. Ele foi buscar a presença de Deus com um coração alegre, jubiloso. Amém, pessoal? Queridos, a atitude de termos um coração disposto a buscar a Deus, diga para o seu irmão, faz uma diferença toda na sua vida. Faz uma grande diferença na sua vida. Amém, pessoal? Nós sabemos que o nosso Deus, ele está atento não à aparência do homem, mas ele está atento ao que está aí dentro. O que interessa para ele é o que está aqui e não o que está por fora. Amém, pessoal? Mas eu quero que você foque nisso aí. Davi foi buscar a arca junto com outros, mas foi buscar com alegria. Não foi buscar, sabe, porque tinha que buscar, porque era obrigado a buscar, porque era necessário buscar. Não, ele foi buscar porque ele ansiava, ele queria. Entenda, para Davi trazer a arca para ele, no coração do povo de Israel, eles estavam trazendo a presença do Deus a quem ele servia. Amém, pessoal? Quem eles serviam. Está entendendo? Sim ou não? Então eles foram buscar e fizeram todo o ritual religioso daquele momento. E aí no texto fala que quando eles transportando a arca, e Davi ia, sabe, jubilando, cantando, saltando, né, dançando diante da arca, a arca caminhando e Davi dançando junto com outros, com as mulheres e tal, sabe? O povo jubilando,
contente porque a arca agora estava voltando para eles, a glória de Deus estava agora voltando para Israel. Amém, pessoal? E Davi, quando ele foi buscar, quando a Bíblia narra que ele se vestiu de uma veste, né? Uma veste sacerdotal, você vai ler aí. Não era a veste de um sacerdote em si, mas era uma veste, olha só interessante, eu estava pesquisando, era uma veste puxada, né? Uma veste sacerdotal, mas não como os trajes dos sacerdotes, que dava a Davi, sabe o que? Diga assim, liberdade. Diga liberdade. Agora pergunte para quê? Para quê? Para ele dançar na presença de Deus, para ele soltar na presença de Deus com alegria. Amém, pessoal? Era um traje que dava condição, como se fosse um blusão assim comprido, algo grande, alguns detalhes, e ele ia, sabe, soltando na presença de Deus. E o traje não impedia, a roupa não impedia deles fazer expressões com o seu corpo, ou uma coreografia. Amém, pessoal? E agora, o que eu acho muito forte no texto é que Davi, junto com o povo, se você for olhar bem direitinho aí no texto, né, que acabamos de ler, tem uma lista aí de instrumentos musicais. Se você olhar bem direitinho, rapaz, é uma lista. Instrumentos daquela era, instrumentos musicais, instrumentos que até então produzia-se, né? Eita, esse aqui não está saindo som. Som. Está entendendo? E junto com instrumentos, junto com músicos, Davi com o coração, sabe, queimando pela presença de Deus, o povo feliz. Era igual, o resultado, sabe o que era? Era um som, era zoada, meu amigo. Amém, pessoal? Agora veja uma coisa, Israel, se quisermos, sabe, ter um exemplo de como adorar, se comportar na presença do Altíssimo, é só olhar para Israel, querido, é olhar para eles, é você ver a forma, né, eles se utilizando de instrumentos e fazendo som, zoada, fazendo zoada, o povo cantando, Davi dançando. Amém, pessoal? Por quê? Porque na presença do Altíssimo ninguém poderia ficar parado. Amém, pessoal? Você está entendendo? Na presença do Todo-Poderoso ninguém poderia ficar feito uma múmia, ninguém poderia ficar de boca fechada, como se estivesse com um zíper aqui. Ninguém poderia simplesmente estar com um coração, sabe, tristeza, com aquela tristeza, aquela coisa ruim, porque estou na presença do Altíssimo. Não. Ninguém que esteja na presença do Altíssimo, querido, ninguém fica parado. Ninguém consegue, olha, não dá tempo nem bater a tristeza, não dá tempo nem bater, sabe, o vazio nem existe. Você está entendendo, sim ou não? Você está entendendo, querido? Se quisermos ter exemplo de como adorar, de como se expressar na presença de Deus, de como, sabe, chamar a atenção de Deus, de cara eu aprendo o seguinte, querido, crente que é crente, o crente ele não é morto, ele não pode ser morto, ele não pode ser, sabe, um túmulo, sabe? Não. Crente que é crente faz zoada. Amém? Crente que é crente faz zoada, faz barulho. Amém? Amém? Se você quer dar um glória a Deus aí, querido, começa a fazer zoada, começa a fazer barulho, porque quem está na presença de Deus faz zoada, faz som, faz barulho. Aí tem, sabe quem? Lá fora, ignorantes que pensam, que ficam dizendo, para que tudo isso? Deus é surdo. Não, ele não é surdo. Não é surdo, não. Ah, quem pensa que ele é surdo? Não. Se ele quem criou o ouvido,
Ele quem criou o som. Ele criou o som porque Ele quer ouvir. Diga, Deus, o meu Deus, diga, o meu Deus, Ele quer ouvir o som da minha boca. Amém. Ele deu uma voz, Ele deu uma boca, foi para você produzir som, porque Ele quer ouvir o som da sua boca. Amém, pessoal? E um detalhe, e não é qualquer som, Ele quer ouvir o que sai daqui. Amém, pessoal? Isso é sério. Talvez para ignorantes lá fora que ficam dizendo, para que tudo isso, para que barulho? Aí vem o diabo, vem o maligno. Ah, meu amigo, faz um pancadão, faz zoada, faz um som do inferno todinho. Aí pergunta o ignorante, ele vai dizer o quê? Isso é bom. Aí o crente não pode fazer zoada não, porque para que isso? Porque Deus não é surdo. Irmão, Deus não é surdo. Agora você que está lá fora, você que me vê aí do outro lado, você que acha que pensa desse jeito, para que zoada, rapaz? Você é ignorante. Deus, Ele quer ouvir o som. Já falei uma vez e vou falar de novo. Todo tipo de som, toda sorte de instrumento, ritmos, tudo vem do alto, nada vem do diabo. Pastor, mas até o metal pesado, irmão. É o metal pesado, o metal maneiro, levezinho, tudo vem do alto. Porque entenda, o som, entenda, mexe com ele. Ele quer ouvir. Ele não colocou você nesse mundo para você ser uma múmia, a boca fechada. Ele não colocou você nesse mundo para você ser uma pessoa azeda, parece que comeu limão. Olha a cara, meu Deus do céu, é a cara. Que cara é essa, rapaz? Parece que passou um trator, um caminhão, depois uma carroça terminando o serviço. Que é isso? Não. Deus te colocou aqui é para você justamente, sabe, explodir. Amém, pessoal? Você está entendendo? Produzir um som que para os ignorantes lá fora desagrada, mas para Deus Ele quer ouvir esse som. Se você ler atentamente o texto, você vai ver, era Davi. Você vai ver uma sorte de instrumentos. Agora imagine todos esses instrumentos musicais fazendo um som. É o símbolo, o tamborete, e o povo caminhando, e a arca, ela vindo, e o povo, e Davi dançando na presença de Deus. Olhava para o alto, dava glória e dançava ao som. Querido, se você ainda não entendeu, mas o ser humano, a sua constituição, né? Assim, no caso, quando digo ele é feito, não é somente a matéria. Você não é feito somente de carne, osso, pescoço. Você é feito de som. Amém? Som. E é esse som que Deus quer ouvir. Você vê que a coisa é tão forte, e quando se trata de som, sabe, de escutar o som, o barulho, que em certo momento Cristo, Ele andando por Israel, Ele ouve o som de crianças produzindo, né? Crianças produzindo som, cantando, louvando, uma adoração. Ele disse o quê? É da boca das crianças que sai o perfeito. Ele fala o perfeito louvor, né? Mas, né? O perfeito som que agrada aos ouvidos de Deus. Amém, pessoal? Se você que é crente, não começar a fazer zoada, não começar a fazer barulho, irmão, o diabo lá fora, ele vai justamente, sabe, conseguir abafar o teu som,
com a batida dele. Você está entendendo? Com o som que ele produz. O maligno lá fora produz um som, uma batida de morte, destruição, tirando o moral. Entendeu, pessoal? Por décadas, a igreja ela foi até muitas das vezes impedida de fazer zoada, de fazer barulho, de fazer som. Houve décadas atrás em que em congregações por aí afora, pelo país, acho que o pastor talvez escutou, né? Não podia ter uma bateria. Você escutou, pastor? Ficou a par disso, né? Décadas atrás, décadas que antes de eu e de você nascermos, nas igrejas do país, do nosso país, haviam congregações que diziam: olha, não pode não, bateria dentro da igreja, pode não. Você está entendendo, gente? Ao longo das décadas foi dito para nós: pô, dançar na presença de Deus não pode, é errado. Lembra que eu falei uma vez aqui que eu estava em Baraúna, quando uma senhorinha ficou quase que me repreendendo porque me viu fazendo um passozinho. Não fiz nada demais. Aí a mulher disse: isso lá é crente. Olha, o crente dançando. Aí você pode não? Vale. Por quê? Mas rapaz, agora não pode. Por que não pode? Quer dizer que um incrédulo lá fora pode fazer o que bem entender. Aí eu não posso dançar para o meu Deus? Não pode. Ei, eu só paro de fazer qualquer movimento, irmão, se o rei Davi aqui parar. Se Davi aqui parar de dançar, de saltar na presença, se Davi parar, eu paro também. Agora, pela eternidade, isso aqui vai estar aqui, mostrando que o rei Davi dançava na presença de Deus. E eu não vou dançar? Vou dançar. Eu não vou fazer barulho? Vou fazer barulho. Amém, pessoal? E o interessante que é uma atitude aqui no texto mostra que à medida que eles caminhavam, se você me perguntar, mas por que, pastor, que ele a cada 6 passos eles paravam? Bem, isso era algo que partiu do rei Davi. A cada 6 passos, vamos assim dizer, no 7º passo, e eles sacrificavam a Deus. Mas existe uma lição aí para nós. É que na nossa caminhada, querido, vai ter momentos que você vai ter que caminhar. Vai estar caminhando. É ou não é? Caminhando. Mas vai ter um momento que você vai parar para sacrificar o Senhor. Amém? Na verdade, isso mostra que na caminhada do crente, na caminhada dele, tem que haver sacrifícios. Amém? Diga glória a Deus. Mas esse sacrifício que eu digo, o sacrifício de louvor a Deus, sacrifícios a Ele, que se encontra aqui, sacrifício aqui, ó, no entendimento. Amém, pessoal? Quem está me entendendo aí? Não estou dizendo para você que agora você vai ter que pegar os seus bens e sacrificar. Não, não é isso. Mas é que na tua caminhada com Deus, você caminhando com Ele, vai ter momentos que você vai ter que sacrificar o Senhor. Amém? Diga glória a Deus. Até que ao chegar, quando você lê que a arca chegou na cidade de Davi, na verdade chegou em Jerusalém. Amém, pessoal? Então a arca foi levada a Jerusalém. Foi feita uma tenda grande, toda ornamentada, preparada. E a arca assim foi colocada lá, e todo Israel diante da tenda, e todos dando glória, fazendo som. Imagine nesse dia o som, a zoada que estava Jerusalém. Acho que Israel inteiro escutava o som que se produzia ali. Amém, pessoal? E o rei Davi pegava, começou a sacrificar ofertas e tal, todo aquele ritual, né? Em uma forma de chamar a atenção de Deus. E aí, o que me chama a atenção, que após o sacrifício, o rei Davi preparou algo para todo o povo que estava ali presente. Vamos ler novamente? Vamos para o texto? Segundo Samuel capítulo 6, olha só.
versículo 19. E repartiu a todo o povo, 2 Samuel 19, perdão. E repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como as mulheres, a cada um, um bolo de, um bom pedaço de, e na sua tapaças, a sua tradução tapaças, passas, tá o quê? Traços, frascos de vinho. Frascos de vinho é forte, Brasil. Tem frascos de vinho. Amém. Aqui na minha tem passas, né? Na minha tem passas. Frascos, cachos de passas. Eita Jesus. Aí você vai dizer, evangelista, o senhor vai dizer que a Trindade estava presente. Pois é. A Trindade está aqui presente. Amém? Diga glória a Deus. Ela está presente aqui no texto e está presente na sua vida. Se você queria dar um glória a Deus aí. A Trindade, ela se faz presente na sua vida. Porque o seu coração, se é igual ao coração do rei Davi, entendeu? Não estou dizendo que você tem que ter um coração de rei, não é isso. Estou dizendo que um coração igual ao dele, para buscar com toda a alegria, com toda a força. Amém, pessoal? Mas, se você reparar bem, a Trindade, ela está aqui, né? Nesses pequenos detalhes. Diga-se comigo, diga: o Senhor, o meu Deus, Ele está presente em todos os detalhes. Amém, pessoal? Quando o rei Davi chama a cada pessoa, agora era uma multidão. Você imagina o rei distribuir para o seu povo, diga, pão. Pão. Para Israel, naquele período, naquela era, pão não era simplesmente igual ao pão da padaria, né? Se o irmão Flávio estivesse aqui, eu ia dizer, padaria da Royal, né? O pão que o rei Davi, a princípio, deu ao povo, naquela era, pão não era simplesmente porque pão é o pão que eu compro ali na padaria. Não, irmão. Naquela era, pão era uma comida, sabe? Vamos assim dizer, rica, né? Grande. Era, diga, fonte de nutriente, diga, né? Era fonte, sabe? Para saciar a fome. Era uma comida, sabe? Que, vamos assim dizer, sustentava aquela população daquela era. O pão era fundamental. Amém, pessoal? Tá entendendo? E aí, quando se fala de pão, quem vem na sua mente aí? Quem que vem na sua mente? Peraí, pão? Em relação à Trindade, pão é Ele, o nosso Cristo, que a Bíblia diz que é o pão vivo que desceu do céu. Desceu do céu e alimentou a muitos que estavam com fome. Se naquela era o pão era essencial para viver, você imagine na nossa era hoje, nos nossos tempos. Cristo, Ele é o pão que você precisa ter todos os dias na sua vida. Amém? É Ele que você precisa todos os dias na sua vida. Amém, pessoal? E aqui o bolo de pão, eu estava pesquisando, o bolo de pão parece que é um pão que é do outro dia. É quase que um negócio de receita, eu deixei até de lado. Não, esse negócio de pão do outro dia é como se fosse o pão. Bem, eu não sei, só sei que o pão, esse pão, ele está hoje aqui e quer saciar a sua fome. Diga glória a Deus. E aí, após ele dar um bolo de pão, também deu a Bíblia fala, né? Olha como a Bíblia vai descrevendo assim, ó, um bom pedaço. Ei, meu amigo, era um pedaço de carne. Amém? Não era um pedaço, não. Entendeu? Não era
Aqui um pedacinho, ó. Viu? Para melar o bico. Só para melar o bico, viu? Ó. Não, meu irmão. Era um bom pedaço de carne. Amém, pessoal? O rei Davi deu ao seu povo. Dá vontade de falar de outra coisa, né? Quando se fala de carne, dá vontade de falar de outra coisa, mas deixa pra lá. Porque senão depois vai vir bronca aí. Mas agora interessante, um bom pedaço de carne. Se o pão era essencial, imagine a carne, querido. A carne em si hoje, a gente precisa. Porque na carne animal, certo? Ela tem nutrientes, ela tem as vitaminas, ela tem o essencial, o ser humano, justamente ele conseguir se manter de pé, amém? E trazer o que a gente escuta muito, trazer a sustância, né? Que fala, trazer sustância, né? É para dar vigor, é para a pessoa não se falecer, Jesus, não. Você está entendendo? Aí, imagine, o rei Davi deu um bom pedaço de carne. E carne aqui, quando se trata da Trindade, a carne, ela é a pessoa do Todo-Poderoso. É o nosso Deus, é o Altíssimo, é o Senhor dos Exércitos. Ele aqui é a figura da carne. Ele é justamente a carne que você precisa, sabe, consumir. Amém, pessoal? Consumir. Porque nele você consegue ter tudo o que você precisa. Diga glória a Deus. Amém? Ele, como a Bíblia vai sempre mostrar e apontar, que Ele é que nos sustenta. Amém? Ele ainda diz mais: te sustento pela tua mão direita, te seguro, você não cai. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Então sobrou o quê? Bem, alguns disseram que era o quê? Era frasco de vinho, é isso? Frasco de passas. Bem, na minha tradução acho que está um pouquinho mais pobre, né? Só tem passas. Mas passas, o que é, pastor, passas? Aí eu lhe digo, as passas aqui é exatamente a terceira pessoa da Trindade. Como assim? Passas, ela na verdade, se você for procurar atrás, ela não passa na verdade o que? De uva. É uva murcha. Mas esperem, uva, lembrei, uva é um fruto, e fruto me lembra quem, né? Vai me levar a quem? Fruto. Lembrou aí? Caiu a ficha? Fruto vai me levar ao entendimento que eu tenho e vou possuir, ou se eu já não possuo, os frutos do Espírito. Entendeu agora? Uva é fruto, porém fruto é Ele, é a terceira pessoa da Trindade. Frutos que eu tenho que ter do Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? Mas pastor, eu posso ter só 1, 2 ou 3? Não, tem que ter todos. Amém, pessoal? Eu sou obrigado a ter todos. Não é que você seja obrigado. Porque frutos, querido, assim como a fruta em si, ela para se tornar um fruto, ela tem que ser cultivada, trabalhada, ela não é? Bem cuidada, bem tratada, sim ou não? Se você dia após dia der atenção ao Espírito Santo de Deus, a buscá-lo, a entendê-lo, à medida que Ele fazer realmente parte do teu dia a dia, frutos na sua vida vão se manifestar. Diga glória a Deus. E esses frutos é os frutos que a Bíblia ela chama a atenção dizendo, são frutos dignos de arrependimento de pecados. Amém? Frutos que tem que se manifestar na sua vida. Diga glória a Deus. Você pode se autocomparar, certo? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha aí para ela. Ela não parece não com a árvore assim, tá entendendo?
Parece não uma árvore assim, olha a cara dela aí, meu Deus, parece uma cara de um tronco. Ah, queridos, mas entenda, Deus te olha e quer encontrar na sua vida frutos. Ele quer que você manifeste frutos. Porque entenda, toda árvore, como o próprio Jesus fala, que produz frutos, o que ele diz? O meu Pai vem, trata, cuida, rega, corta, aduba, para que produza ainda mais frutos ainda. E o que é o mais interessante, a igreja ela tem que ser uma árvore que realmente produz frutos. Sabe por quê? Porque quem está lá fora quer ver frutos na sua vida. Amém? Quem está lá fora não quer, sabe? Quem está lá fora mesmo, sabe? Quer olhar para um crente e dizer, aí é um crente. Aí, rapaz, não tem o que se dizer da pessoa, né, do fulano, do beltrano, da menina, do rapaz, do jovem, da moça ali. Aí é um crente. Amém, pessoal? Aspira respeito, amém? Que olha e vê que tem frutos. E aí, quem olha para você e vê frutos na sua vida, brota na pessoa um desejo de, sabe, de até mesmo, sabe, pegar nesses frutos, usufruir desses frutos. Tem gente que até olha para você, se vê você realmente como crente, fala, rapaz, quero ser igual a você. Ou quero ser igual a você. E se alguém chegar para você e perguntar, rapaz, como é que faz para ser igual a ti? Hein, mulher? Como é que faz para ser igual a ti, mulher? Você diz, olha, quer ser igual a mim? Eu me esforço e imito o meu mestre, porque eu me esforço para ser igual a Jesus. E ele mesmo ensina, sede meus, o que, gente? Sede meus imitadores, porque assim, né, eu sou, né, do Pai. Amém, gente? Imitar a Ele. Aí, quando você imita a Cristo, muitos vão olhar e vão dizer, rapaz, eu quero ser igual ao fulano. Por quê? Porque dá para ver na vida dele uma vida diferente. Dá para ver frutos. Dá para ver que ele é uma pessoa forte e bem, e vive, né, feliz em meio. Não vai pensar que é só felicidade, não. O nosso pastor sempre tem ensinado aqui na congregação, o evangelho não é só prosperidade, não é riqueza. O evangelho é renúncia, né? O evangelho é pegar a cruz e seguir a Jesus. Andando, seguindo a Cristo, muitas das vezes recebendo pedradas. Eu digo mais, irmão, eu falei até na minha célula, olha, se for para jogar pedra, vai jogar pedra, mas tem que ser uma pedra grande. Se for pedrinha não vale não, tem que ser uma pedra grande. Agora é a grande, pode jogar, deixa o tamanho assim. Pode jogar porque nós temos um guarda-chuva de aço, amém? E a pedra que você jogar eu vou cavar, eu vou fazer um alicerce e vou crescer em cima disso aí. Diga glória a Deus. Se você crê, então dá uma glória a Deus aí. Se você é crente, então faz zoada aí. Faz barulho, igreja! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém? É como um certo pastor por aí afora, sempre, como ele sempre ensina. Aliás, ele é um jargão. Ele sempre ensina por aí que crente que não faz barulho é porque está com defeito de fabricação. Amém, querido? Diga glória a Deus. Então fica de pé e aplauda ao Senhor. Faça barulho, faça zoada com as suas palmas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.